Boa noite, professor Alan Santos, do BTB Esportes. Parabéns pela classificação. A gente vê um Botafogo muito diferente quando tem o Danilo dentro de campo, dentro desse time. Parece que ele dá uma dinâmica. Trazer alguns números dele. Nos últimos 8 jogos, ele tem 5 gols. Fala um pouco da importância dele para você e também para o time do Botafogo. Obrigado. Hola, boa noite. Muito obrigado. Sí, acho que no posso falar só de Danilo, ¿no? Obviamente, cuando uno tiene jugadores da calidad de Danilo dentro do campo, faz diferencia. Como también tener un Santi, tener un Alan, tenemos muchos jugadores, Chris Ramos, Marsal, tenemos muchos jugadores que ainda no conseguimos que estén en esa secuencia, que hicieron falta en estos juegos. Obviamente, Danilo es un jugador top, que cuando está hace diferencia. Mas também acho que tem um elenco atrás dele que acompanha e que faz todo o trabalho para que ele também possa fazer sua tarefa. Então, acho que somos um equipo, mas quanto mais jogadores podamos ser, é melhor, porque isso significa que temos boa competência interna. Sempre a competência interna é boa, porque melhora o jogador e porque temos muitas opções para fazer mudanças. Boa noite, Martim. Parabéns pela classificação e pela vitória. Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede. Eu queria saber da diferença de postura do Botafogo no segundo tempo do primeiro, porque no primeiro tempo o Botafogo teve bastante chance, teve controle do jogo, merecia até ter matado o confronto, e no segundo tempo jogou ali 5 minutos com a posse de bola e depois o Nacional de Potosí parecia que teve o controle do jogo e por pouco não chegou ao gol que levou a disputa de pênalti. Porque o Botafogo parece que não aconteceu no segundo tempo, não conseguiu desenvolver o seu futebol por cansaço, por questão tática, questão técnica. Qual a sua avaliação? Obrigado. Boa noite. Sí, acho que preciso olhar novamente o jogo para ter uma resposta certeira. Acho que não foi todo o segundo tempo, acho que entramos bem na segunda mitad, que tivemos algumas oportunidades para fazer o terceiro golo, que tentamos defender con la bola, y acho que después eles se crecieron en el juego, que nos quitaron la bola y que no supimos cómo quitarle la bola a eles. Tentamos ir 3 contra 3 en esa construcción, nos detectamos que eran... Primero construían con 2 más un medio centro, después un medio centro se colocaba en una salida de 3, los laterales venían adentro y bajaban, acumulaban mucha gente en la última línea, y eso también hace que el equipo se parta, porque empezaron a acumular 6 tipos en la última línea, entonces eso te provoca dudas en los saltos. No era fácil presionar eso, más yo que mi idea era presionar y quitar bola, más también tengo que entender que la Libertadores y estas cosas tienen mucha tensión detrás, tienen muchas cosas acumuladas, y hallo que hay que por veces no es la forma que eu gosto de terminar un partido, de fechar un partido, un juego. Más también hallo que teníamos que ganar, y por veces no se puede conseguir todo lo que uno quiere, ¿no? Si vos me preguntás, no sé en portugués, me hubiera gustado terminar, no sé si con más goles o no placar, sino en la baliza adversaria. Más también tengo que entender a mis jugadores, terminaron muy cansados, están haciendo un esfuerzo muy grande, y lo importante era virar o placar. Hicimos mucho esfuerzo en la primera mitad. Yo que, como vos falaste, teníamos que tener pelo menos un gol más para ir a descanso con una mejor ventaja, más en la segunda mitad. Sí, es verdad. Yo que llegando a la para de agua, y después parabéns para ellos también. Supieron jugar y supieron controlar el juego desde la tenencia. No sé si desde la llegada, porque llegada que lembro fue una sola, que batió travesaño, sí, más callo que viene de una perda nossa, no de que nos dominaron, de un ataque organizado. Boa noite, Martim. Alan Viana, Visão Botafoguense. Queria te fazer uma pergunta de uma opção sua tática em relação à composição do terceiro zagueiro ali, no caso, não o terceiro zagueiro posicional, mas você joga com Barbosa, Bastos e opta normalmente pelo ponte. Hoje você tem o Ítalo no elenco, tem o menino da base, que a torcida gosta muito desse jogador.
e é uma pergunta recorrente dos torcedores fora do estádio, o porquê da sua opção com o Matheus Ponte, ao invés de um zagueiro de ofício. Tá? Aí eu te pergunto se seria exatamente para facilitar a saída de bola ou se é uma opção mesmo no momento do jogador. Tá? Não é uma pergunta que eu quero me meter no trabalho, mas é uma dúvida da torcida, é uma dúvida minha e acho que de outros colegas. Boa noite. Isso de 3 zagueiros, acho que tem que olhar melhor. Nós construímos hoje com 3, mas o primeiro tempo defendimos com 4. Ponte jogou de lateral. Então, se eu coloco um zagueiro mais, não posso defender a 4. Eu queria defender a 4. Nós, o primeiro tempo, defendimos 4-2-3-1, 4-4-2 por vezes, mas nós defendimos Ponte, Bastos, Barbosa, Teles, Vitinho, Barrera, Danilo, Montoro, perdón, Barrera no, Newton, Montoro, Barrera y Martins. 4-2-3-1. Si yo coloco a Justino o coloco a Ítalo, no consigo defender de esa forma. Entonces hay que olear. Porque o jogo é fácil de... Mas meu trabalho como treinador es ter todas as possibilidades. A verdade é que eu gosto muito de analisar o rival, ¿sí? Mas também, neste caso, não tenho muita informação do rival. Eles não estão a jogar, não estão jogando ainda o campeonato boliviano. Eles tinham uma ventaja em sua casa. Então, eu achava que eles iam a jogar com 5 atrás, mas que também podiam atacar com 4 ou com 5. Então, eu tenho que estar preparado para qualquer mudança que puede hacer. Y la versatilidad también, ¿se entiende? Versatilidad, ¿sí? La versatilidad que da Mateo en este caso, além de que para mí es un jugador importante, me da esa versatilidad para jugar. Si yo preciso defender con 5 o con 3 o preciso defender con 4 como fue el primer tiempo. Después, a construcción a 3, también estamos preparados para una construcción a 2, según la presión de Potosí, de Nacional, porque también me da esa versatilidad. Si yo quiero construir a 2, yo puedo construir con Bastos y con Barbosa y jugar con 4, o sea, con 2 laterales de oficio que pueden ser Ponte y Teles, y puedo jugar con Vitinho como extremo o por dentro. Entonces, todas esas cosas que uno cuando va armando una escalación, está a pensar en muchas cosas. Si você me pregunta, ¿por qué escolhi construir a 3 ao princípio do jogo? Porque queria ter controle do jogo, porque é um jogo muito longo e eu sabia que se eu construía com 2 jogadores e perdíamos uma bola, a transição deles, e eu achava que eles iam a jogar 5-3-2 com 2 delanteros e que Solís me iba a correr ao espaço em uma transição. Eu tenho que analizar todo. Então, se eu estou a construir com 2 e pierdo a bola e Solís me corre ao espaço e só estou defendendo com 2, não é o mesmo balance que com 3. Então, eu queria ter o controle do jogo para fazer um jogo em el que nós podamos ficar com bola e fazer dano. Se não conseguíamos fazer dano, tinha 3 opções que podíamos cambiar. Uma com o mesmo sistema e 2 com trocas, mudanças. Então, é muito mais amplo que... Por outra parte, acho que Ítalo, Justino, são jogadores jóvenes, que ellos están aquí para evoluir, que están aquí para nos dar un soporte, y mi tarefa es llevar él de a poco. Mas terminó jugando Justino. Y hoy debutó, tuvo su estrella en la Copa Libertadores. Es muy importante para Botafogo eso. Y fue un capitán el otro día contra Boavista. Entonces, calma, que... Son jóvenes que nos tenemos que elevar de a poco, mas también yo que acredito mucho en ellos. Si no, no hubiese colocado a Justino hoy. Garantizado. Puedo colocar Newton en la saga y puedo colocar otro jugador no medio. ¿O no? Obrigado. Martim, Bárbara Mendonça, GE. Globo, parabéns pela classificação. Desculpa Obrigado. Pela voz um pouco debilitada. Para além das perguntas sobre o jogo de hoje, a classificação, os jogadores que você escolheu usar, eu queria te questionar sobre a ausência. Você tem falado, né, que não há jogador titular incontestável no elenco do Botafogo, que todos estão brigando por posição, mas chamou a atenção a ausência do Neto na lista de relacionados. Queria que você explicasse um pouquinho essa opção de se quer relacionar o Neto para esse jogo de hoje, como é que foi essa conversa com ele nos ajustes finais ali da preparação. Obrigada.
Boa noite. Não, eu já falei da situação dos goleiros, acho que não temos ninguém jogador que é titular, ningún jogador que es titular no Botafogo. Acho que Leo viajó a Bolivia la semana pasada 5 días antes, jugó na Bolivia, 5 o 7 días antes, jugó na Bolivia y merecía tener otra oportunidad hoy dentro da baliza. Y que después también Raúl fez bem seu trabalho con Boavista y que también merecía tener una oportunidad. Mas las cosas pueden mudar, esto es día a día y tem que competir. Boa noite, Anselme. Parabéns pela vitória e pela classificação primeiro. E eu queria te perguntar como é que está o seu sentimento, ou como é que foi o sentimento hoje de estar com a torcida em peso, com muita festa no começo, vitória do Botafogo na Libertadores. Como é que está o seu sentimento e também pensando na próximo jogo? Boa noite. Acho que o futebol brasileño não deixa muito espaço para o sentimento. Amanhã já tem outro sentimento. Então, está bien celebrar, ¿sí? Porque acho que es un pequeño presente para nuestra torcida que hoy acompañó y que nos dio su apoyo. Y acho que también es un presente para nosotros que venimos de hacer algunas cosas, no sé si hacer algunas cosas, venimos de hacer mucho trabajo, de mucho esfuerzo, por veces sin conseguir a recompensa, mas también acho que hoy es una recompensa, porque solo no sabemos lo que fue toda esta secuencia, cómo fuimos trabajando internamente en los clubes, y lo que fue también obviamente en Bolivia. No es fácil jugar lá, y más, como vos falaste de meu sentimiento es, obviamente, estoy feliz porque conseguimos lutar, conseguimos revirar, mas también en ese perfeccionismo que trato de llevar dentro y que sé que quizás no sé, si algún día cambiaré esa cosa, acho que tenemos muchas cosas que mejorar y mi sentimiento es que tengo que hacer ahora para seguir mejorando. Oi, professor. Tudo bem? Boa noite, Igor Siqueira do UOL. Como é que você está vendo especificamente o momento do Alex Telles, né? Hoje ele fez um golaço e nesse esquema seu com 3 zagueiros, você explicou há pouco, né, a questão da saída de bola, mas outra parte da tua escolha para defender com 3 é que o Alex vira com a bola e em alguns momentos um ponta muito avançado. Em outros, claro, ele vai compor na linha defensiva, mas enfim, hoje acho que o que mais brilhou da atuação dele foi essa fase ofensiva. A tua manutenção, como você vê esse momento do Alex Telles? Você conversou com ele para ele ter esse mais DNA, mais ponta, bem agudo por ali. E essa manutenção do 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, vai depender muito da sua saúde dos laterais, tanto do Telles quanto do Vitinho? Se você não tiver um deles, como é que você está pensando também em fazer? Enfim, dá, por favor, um resumo em relação ao Telles e esse desenho. Boa noite. Fico muito feliz por ele, porque acho que jogar ahí no es fácil, no es lo mismo ter 2 jugadores en la línea da Amanda que ter y ten que hacer mucho esfuerzo, y él está trabajando para eso, y fue una conversa que tuve con él, que para jugar en esa posición ten que ser presionante para la frente, ten que tener la capacidad de voltar, ten que tener la capacidad de llegar. Mas también hallo que a una parte táctica, ¿no?, do jogo, que otra vez eu achaba que con esa línea de 5 eu quería jugar con Vitinho y Telles ao principio del juego bien altos para poder fijar a los alas deles, mas también con Mateus fijar ao central do medio, del medio sobre todo, y que Montoro y Barrera los zagueros de él fiquen con la duda de saltar a Montoro a Barrera, y si saltaban aprovechar el espacio tanto de Telles o de Vitinho o de Mateus Martín.
Y acho que esa parte funcionó. Después ellos trocaron, mudaron a 4-4-2. Entonces cuando Teles iba alto, Vitinho iba alto, los de fuera voltaban con él y ya hacían una línea de 6. Entonces ahí mudé para que comiencen a jugar con diferentes alturas, para que ellos no façan una línea de 6, porque ya con 6 es difícil hacer un gol. Y que después defensivamente él fez un trabajo muy bom. Él y Vitinho también, del otro lado. Entonces, estoy contento por él, ¿sí? Él está haciendo un buen trabajo. Y acho que también tenemos chicos muy bons ahí. Porque el otro día Vidas entró muy bien, Hernández fez su primer show. Entonces, acho que... Y por veces podemos jugar con 2. O con un extremo, como fez Lucas Villalba. ¿Sí? Hay que olhar cada jogo. ¿Sí? Boa noite, Martim. Bruno Print, Bprint Sport. Parabéns pela vitória e classificação. Hoje, o Botafogo, no primeiro tempo, foi muito dominante, teve várias oportunidades, poderia ter saído no primeiro tempo com 3-4-0, mas o Botafogo não conseguiu concluir, né, a gol as oportunidades que tiveram. No segundo tempo, na segunda metade do jogo, o Potosí chegou um pouco mais, mas o Botafogo conseguiu controlar o jogo e conseguiu vencer. Mas eu queria pontuar aqui, teve vários jogadores que tiveram atuações muito boas, né, individualmente falando, mas eu queria destacar o Vitinho, porque o Vitinho vem muito bem defensivamente em vários jogos, mas hoje ele tanto foi bem defensivamente como ofensivamente. E aproveitando algumas bolas, né, chutando muito bem a gol, eu queria saber do senhor se está tendo um trabalho específico com o Vitinho, porque ele se coloca muito bem, né, ataca muito bem os espaços deixados pelo adversário. Se está havendo um trabalho específico para o Vitinho nessa questão ofensiva. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, acho que Vitinho é um jogador muito inteligente. Eu gosto de conversar com ele, eu gosto de falar do futebol, porque ele gosta do jogo. Então, para mim, sempre é bom ter jogadores que gostam de falar do jogo. Também ele ataca muito bem a profundidade. Então, por veces fica chateado porque la bola no llega, a veces que él rompe y quiere que llegue más. Mas también nos trabajamos mucho en los vídeos para que sus compañeros consigan olear a Vitinho cuando le ofrece esas profundidades. También él tiene que entender que por veces va a hacer esfuerzo y no va a recibir a bola y tiene que seguir, porque de eso se trata. Mas falei a pregunta anterior, tanto él como Teles están evoluindo en esa posición. Y para mí no hay ninguna sorpresa o que Vitinho puede hacer en la línea derecha. Él puede defender, puede atacar, puede juntar pases, puede asistir, puede cruzar. Entonces para mí es un jugador muy importante. Como también hoy ninguém falou de Newton, mas acho que Newton es un jugador que repite esfuerzo, que hace un trabajo invisible, que ninguém está falando, pero quita bolas, faz jogar. Falamos de Danilo, también hay que hablar de Bastos, hay que hablar de Barbo, que hoy ganó todo arriba y también intenta. Entonces, Leo, creo, y Mateus, acho que Mateus hoy fez un juego impresionante, solo faltó el gol. Entonces, acho que tenemos que hablar de todo el elenco, ¿sí? No solo de un jugador, porque como falé en la primera pregunta, para hacer bien las cosas aún como jugador precisa de sus compañeros. Entonces, en ese sentido, acho que para que Vitinho también faça bien las cosas precisa de sus compañeros, y hay muchos compañeros que hicieron bien las cosas. Boa noite, Anselme. Fabiano Bandeira falando. Você citou o Matheus Martins e o time tem conseguido, em alguns momentos, talvez algo mais difícil, encontrar as dinâmicas para que o Matheus centralizado busque o espaço, ataque o espaço, que também é bem difícil. Só que depois do jogo contra o Cruzeiro, ele não tem conseguido finalizar da melhor maneira e acabou perdendo alguns gols. Individualmente, o que você pode fazer com o Matheus Martins para ele melhorar
talvez naquele último aspecto ali que precisa para fazer o gol, é confiança, é treinamento específico, e também com relação ao time, você considera algum outro jogador com características parecidas com a do Matheus, para quando for necessário ele atacar o espaço com essa dinâmica que o time vem encontrando? Boa noite. Não, ele tem que estar tranquilo. Ele ataca muito bem na profundidade, ele também tem que saber que tem que defender, e ele fez um trabalho defensivo muito bom, muito bem. E eu fico contento com essas profundidades que ele pode fazer. Não é fácil atacar uma linha de 5 e ele conseguiu inteligentemente detectar cuáles eran esos espacios para atacar. Y el gol ya va a llegar. Acho que son situaciones diferentes, las del show con Flamengo, las del show en Bolivia, hoy, más mientras él siga haciendo esfuerzo para conseguir ter esa situación de gol, acho que como todo centroavante, un día o gol llega. ¿Está bien? Buenas noches.